como eu disse no início do programa, coisas que incomodam a população. Muitas pessoas não têm outra maneira de se exprimir, mas nas redes sociais você vê comumente isso. Saidinha. A nossa legislação prevê um negócio chamado saidinha. A Suzane Richthofen, que planejou a morte do pai e da mãe, que usou o namorado para executar, essa psicopata obteve o benefício da saidinha. E sabe quando? No Dia dos Pais. Não é absurdo isso? Não é absurdo? Ah, não, mas é direito. É direito? Ah, mas esse tipo de patologia dela não comete segundo crime. Balela! Nós temos aí vários exemplos e várias opiniões de pessoas avalizadas. Pode cometer, sim. Aliás, é um assunto controverso, tem várias, mas a maioria aprova isso. Não é possível, e vocês viram agora, na saída de fim de ano. Ah, eles estão de tornozeleira. Ah, é? Vocês viram quantos foram presos usando tornozeleira? Até 2 foram mortos usando tornozeleira. Aquele crime bárbaro, o pai e o filho andando de bicicleta, vocês viram aquilo? O cara que matou usava tornozeleira também. Matou o pai e matou o filho com as bicicletas. Então, esse tipo de bandido não pode ser beneficiado com a saidinha, porque ele põe a sociedade em risco. Ah, mas é um avanço do nosso sistema prisional. Avanço nenhum. Avanço quer dizer pôr na rua e o cara matar alguém da sociedade? Que avanço é esse? Aí eu ponho em dúvida até a eficiência da chamada tornozeleira. Sei lá se elas funcionam mesmo. Sei lá. A tornozeleira está para mim que nem a urna eletrônica. Será que ela funciona? Sabe? É uma verdade. Nesse país muita coisa não funciona. Será que só a tornozeleira dos bandidos que funciona? Sabe, olha, eu vou até aproveitar. Eu quero me basear em outros depoimentos de pessoas avalizadas, como é o caso do Dr. Fernando, que é psicoterapeuta. Ele vai também nos dizer alguma coisa com relação a esse assunto que estamos abordando hoje. Vamos lá, Dr. Fernando, por favor. A psicopatia é uma degeneração dos valores que a pessoa tem frente à sociedade. Ela não liga para o que as outras pessoas gostam, porque as outras pessoas têm como valor, né, o valor moral. Então, o psicopata não encara o que as outras pessoas consideram certo ou errado como valendo para ele. Mas, diferente do psicótico, ele tem total ciência do que as outras pessoas julgam como certo. Então, enquanto alguém sob efeito de drogas ou em outros estados psicóticos perdem o contato com a realidade e cometem atos vistos como loucos, os psicopatas não. Eles cometem os atos sabendo que aquilo desagrada a sociedade. Eles são muito folclóricos, né? Muito vinculados pela mídia, pelo cinema. Casos famosos de psicopatas famosos. Já o psicopata não. O psicopata não se arrepende nunca dos atos que ele faz. E ele faz de forma deliberada, sabendo que aquilo não é certo. Não tem perda de contato com a realidade. Por conta disso, ele faz uma leitura, por não se importar, mas saber o que as pessoas veem como certo e errado, ele tem uma frieza de cálculo muito grande. Então ele é capaz de planejar, de ser sedutor, de envolver as outras pessoas com muita facilidade. Porque ele sabe do que elas gostam, né? Sabe o que é importante para elas, mas não liga. E vai atrás dos próprios desejos. O psicopata, ele também gosta de ter impacto nesses desejos dele sobre a sociedade de uma forma geral. Então, ele cria rituais, ele cria formas específicas de ferir esses valores, que seriam a tal da assinatura, né? Porque ele gosta de ser reconhecido pela forma como ele fere os valores da sociedade. Existem casos famosos, né, como são os assassinos,
tanto retratado, né, no cinema, vinculado pela mídia, mas existem outros tipos de sociopatas, né, um grau mais leve do psicopata, que estão soltos. Aí, inclusive o nosso sistema político está cheio deles. Alguns se arrependem, outros são psicopatas mesmo, sabem o que estão fazendo, fazem de forma deliberada, ferem a sociedade, trazem prejuízo para a sociedade e tentam enganar ela, né? Só para saber que assim, os piores psicopatas não são, em questão de incidência, de número deles, os que são vinculados. Esses são casos muito isolados. Os piores são mais abundantes, pessoas políticas, públicas, que ficam fazendo o que querem, sabendo que isso vai prejudicar os outros. Eu volto agora ao assunto principal do nosso programa. Eu quero insistir, o pessoal me critica, mas eu quero insistir. O nosso sistema prisional é absolutamente falido. O nosso sistema prisional. Existe uma Secretaria de Estado, chamada Secretaria da Administração Penitenciária, que eu sei lá como é que eles sobrevivem. Porque é difícil sim, a nossa população carcerária, além de ser numerosa, ela é perigosa. Parece que é um agente para cada 10 ou 15 presos. O que é isso? Outra coisa, o delegado, o doutor Eduardo, o nosso psicoterapeuta, o doutor Fernando, e vocês vão ouvir mais um ainda sobre isso, por umas palavras ou outras, quase todos convergem para o mesmo ponto. Esses psicóticos, vamos chamar assim, esse tipo de psicopatia é incurável. É incurável. Não existe tratamento. Então, veja bem o que acontece. Pega um sujeito desse, por exemplo, um champinha da vida. Ninguém vai lá qualificá-lo como psicopata. É um criminoso, ele matou, tal, joga na cela. Lá na cela tem tudo quanto é tipo de gente. Não há um tratamento adequado para o psicopata. Veja bem que o nosso sistema prisional, ele regrediu, no meu modo de entender. Antigamente, nós tínhamos o manicômio judiciário. O manicômio era um lixo, ou se existe ainda, lá em Taubaté, é um lixo e meio. Aquilo foi construído, o prédio parece que é de 1940. É uma coisa horrorosa. Eles chamam o hospital psiquiátrico do sistema prisional. É nada. Lá não tem nada. De vez em quando aparece um médico lá. É uma cadeia como outra qualquer que eles apelidaram de manicômio. Mas vocês imaginam um que eu saiba, deve ter outro? Não tem, não sei. Sabe, então, são milhares e milhares de criminosos, psicopatas que são doentes em última análise. Eles precisam de tratamento. Se bem que não cura, mas ameniza. Então, eles estabelecem que o cara é um psicótico. Eles estabelecem que não tem tratamento. Agora, quando chega no Dia dos Pais, eles libertam o cara com um atestado que ele está apto a sair para o seio da sociedade. É coerente isso? Será que eu estou exagerando? Às vezes eu me policio um pouco. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou falando abobrinha? Mas vocês que nos acompanham sabem que não. Você, população, está aí na sua casa, você está com um olho na televisão e um olho no jardim para saber se ninguém pulou. Não é mesmo? Essa é a realidade, não adianta esconder. Porque a segurança pública... Segurança pública não quer dizer só a polícia, não. É todo um complexo que também chega nesse ponto. A polícia prende e, de repente, o cara está na rua. Eu conheço um delegado, meu amigo, meu colega, que chegou um dia, ele falou, eu prendi o sujeito num dia, no dia seguinte era feriado, eu fui jantar com a família e encontrei com o sujeito na porta do restaurante. Acontece. Existe plantão judiciário e alguns advogados, aliás, a Ordem dos Advogados está de olho neles, que fazem plantão jurídico. Já viram isso? Então, o sujeito entra no flagrante ou é preso, né? Liga para esse escritório, que fica a noite toda lá, o advogado de plantão, ele pega, vai para o distrito,
lá pega os dados, pega a procuração, corre no plantão judiciário e obtém um habeas corpus, no dia seguinte o cara está na rua. Acontece sim. E muita gente que está nos assistindo sabe disso. Não é mesmo? Então, a população fica incomodada realmente. E com muita razão. Eu fiz um programa, uma ocasião, numa outra emissora de rádio. Por que não dizer? Quando eu fazia o Cidade Alerta, vocês se lembram? No dia que colocaram em liberdade o bandido da luz vermelha, João Acácio Pereira da Costa, famoso, eu fiz um pandemônio no programa. Eu responsabilizei o psiquiatra que deu o laudo, dizendo que ele estava apto a obter a liberdade depois de 30 anos preso. O sujeito com 30 anos, dentro de um buraco daquele que era a casa de detenção antiga, ele chega num determinado dia, chega o diretor e fala, até logo, muito prazer em vê-lo, o senhor está em liberdade. E bota ali na Avenida Tiradentes, um sujeito que nem conhecia mais a cidade, porque a cidade tinha mudado muito em 30 anos, com R$1, ele disse isso, R$1 no bolso. À noite, quando ele sentisse fome, o que ele ia fazer? Pedir esmola? Não. O tipo de psicopatia, vocês se lembram? Ele andava de botinha vermelha, ele que gostava de se arrumar muito, tinha uma lanterna na mão, ele não ia submeter a pedir esmola. Ele ia fazer o quê? A única coisa que sabia fazer é roubar. E eu disse no dia, chamei a atenção no dia, ele vai matar ou morrer. Ou matava ou morria. A irresponsabilidade desse psiquiatra se confirmou. Alguns dias depois ele foi morto, o próprio bandido da luz vermelha, quando tentou assaltar um bar nas imediações da residência dele. Então é a prova provada. Tá? Então não tem como. Aliás, eu gostaria de ouvir muito a opinião do Dr. Roberto. Ah, sim, ouvi mais. Que ele é, além de médico, ele também é psicólogo. Dr. Roberto, por favor, opine. Olá, João, e todos os seus telespectadores. Nem todo psicopata comete assassinatos. Porém, os psicopatas têm essa tendência a dominar. Muitas vezes, nos relacionamentos afetivos, as pessoas se deparam com pessoas sedutoras, inteligentes, que as seduzem e depois, com o tempo, é que vão revelando as suas características psicopatas, com domínio, com agressividade, afastando essa pessoa do convívio de outros amigos, de familiares, e não tem tratamento para isso, viu? Se a pessoa é realmente psicopata, não há tratamento. Dizem que, por vezes, uma psicoterapia pode ajudar a refrear esses comportamentos ou alguns medicamentos, porém isso ainda é muito questionável. Se você tem contato com alguém que você entende que seja um psicopata, a melhor coisa a fazer realmente é se afastar, porque você não vai conseguir mudar essa pessoa. Ok? Um abraço. Eu volto a dizer, conforme vocês puderem observar dos vários depoimentos, de uma maneira ou de outra, todos concordam e reafirmam agora no final que não há tratamento para isso. Não há maneira de curar, não há cura. Tratamento existe, não existe a cura. Entendeu? Então, e é uma coisa que muitas vezes, se não me engano foi o doutor Fernando que falou, você pode, porque em alguns casos, o sujeito é portador dessa psicopatia, vamos chamar assim, mas não demonstra, e geralmente eles não demonstram. E alguns vivem a vida inteira sem nunca se manifestar. Por quê? Foram criados num outro ambiente, tiveram atenção familiar, tiveram um determinado tipo de criação junto à família. Então aquilo não se manifestou. Entenderam a coisa? Agora, desde que tenha se manifestado, ele cometeu um crime, foi para a cadeia e lá não teve tratamento, é absolutamente inconcebível que alguém dê um laudo para que ele... E sabedor. Porque quem dá o laudo é um psiquiatra e sabe que o sujeito não tem condições. Mas muitas vezes assina o laudo sem ler o que está assinando. E esse sujeito é colocado em liberdade. Ah, mas está de tornozeleira. E daí? Tornozeleira não cura psicopatia, ao que eu saiba. Concordo? Então esse programa foi nesse sentido de achar que vocês
nós, a população, pode perfeitamente exercer o seu papel. Através do nosso programa, está aí, inclusive, eu vou pedir para a Juliana repetir aí o nosso e-mail. Mande os seus e-mails para cá, nós vamos divulgar. As redes sociais, se manifestem através das redes sociais. Alguma coisa tem que ser feita. Nós não temos um manicômio judiciário, é um absurdo, eu ainda preciso checar isso. Então, quer dizer que o completamente lelé da cuca é jogado em qualquer cadeia do mundo? Não é possível. É uma falha gritante do nosso sistema prisional. Agora, se alguma autoridade estiver nos acompanhando, não, João Leite, existe sim. O hospital, eu desconheço. Né? Eu acho que todo mundo desconhece, mas pode ser que tenha algum escondido. Ah, o manicômio agora é lá. Porque aquele de Taubaté, nem chamem aquilo de manicômio, porque aquele eu cheguei a conhecer. Fui fazer várias matérias lá. Então, esse é um problema latente da população. Meus amigos, eu só tenho a agradecer a vocês a paciência de terem nos aguentado até aqui. Nós estaremos de volta novamente pela Rede Brasil de televisão no próximo sábado, 19h30. Eu fico muito grato a vocês. Quero marcar esse encontro aqui, sábado, 19h30, Brasil Verdade. Um grande abraço, até lá.